Agora foi, bom dia, boa Bom tarde, boa dia. noite, não importa muito o horário que você está assistindo a gente aqui. Estamos aqui de manhã inspiradas, Thaís e Ana Sofia, para dar esse pontapé inicial na formação para professores, né, que têm interesse em trabalhar com cuidado da natureza, com formação de crianças de 0 a 100 anos, que não são só as crianças que estão pequenas, mas também todos nós, né, que estamos aqui para se formar, se profissionalizar em algo que a gente preza muito, que é o cuidado do meio ambiente, que é o desenvolvimento das pessoas em liberdade, né, em acolhimento, e que a gente possa dar conta, né, de cuidar tudo que a gente precisa por aí. O meu nome é Thaís, eu estou aqui em Maringá, noroeste do Paraná, e falo diretamente do Instituto Cifaz, que é uma casa permacultural que fica localizada dentro da cidade. E aqui a gente realiza atividades que estão totalmente relacionadas, né, com o meio ambiente. Que atividades são essas? Agricultura, jardinagem, bamboaria e culinária da roça. Então, são três atividades edificantes, né, de trabalho com a natureza, independente se a gente está dentro da cidade ou se a gente está no meio rural, onde mulheres e meninas têm a oportunidade de ter contato com práticas, né, com ferramentas e com atividades com sentido. Então, como é isso, né? Aqui a gente não ensina só a receita do bolinho de banana, mas também para você estudar como que a banana é uma super planta, né? Como que a gente consegue se aproveitar dela num canteiro de agrofloresta, e os bolinhos maravilhosos que a gente consegue comercializar depois pela economia solidária aqui da cidade. E aí, assim, estamos aqui hoje, eu, Ana Sofia. Agora, Anne, vai lá você, fala um pouquinho de você. E a gente vai nesse ping-pong aqui maravilhoso. Então, oi a todos, né? E essa questão, então, o meu nome é Anne-Sophie Bertrand, eu sou francesa, eu moro no Brasil há 16 anos, mas meu coração é brasileiro há já mais de 20 anos. Ahm, e eu sou bióloga e, além disso, eu acho que eu trabalho há muito tempo no universo associativo. Ah, Desde que eu me lembro de ser gente, a minha meta nesta vida sempre foi essa questão da preservação da natureza e eu zelo muito pela vida, então todas as formas de vida, obviamente, né? E as crianças, assim, é uma coisa que sempre foi muito forte dentro de mim e essa tomou uma proporção sem precedentes, digamos, depois que eu dei luz a duas pérolas maravilhosas, que uma tem 3 e a outra tem 6 hoje em dia, né? A Lilu e Gabriela Luz. E então, bom, quem me conhece pelo meu canal mais pessoal sabe o quão, para mim também essa questão da alimentação, né, é, voltada para a questão das plantas orgânicas, condizente com a fisiologia do corpo humano, é muito importante. Quem me conhece também sabe o quão eu trabalho muito com as comunidades desde que eu estou aqui, sabe, fazendo intervenções, tentando empoderar as comunidades e principalmente quem mais precisa, né? Com dicas simples para ir eh, alterando, vamos dizer, ou adaptando o nosso dia a dia para uma vida mais sustentável, né? Então, assim, quando você coloca assim, o que que faz pulsar a Thaís, o que que faz pulsar a Sofia, é muito lógico que eventualmente os nossos caminhos se cruzem e que a gente acaba querendo manifestar coisas em conjuntos. Aqui, meu sincero agradecimento a Tatiana Guimarães, que é a pérola que me fez te conhecer, porque sem ela, eu não teria tido teu contato um ano atrás e a vida teria sido diferente. O que nos trouxe hoje é para falar para vocês, alguns estão a par, né? Porque a gente não se aguenta, fica, né, tanto tempo, Conta, né, né? Thaís, já falando e pensando e sonhando essa ideia desse centro escola permacultural. Então, vocês entenderam que a trama de fundo é a permacultura, e a gente já vai redefinir isso com poucas palavras antes de começar, mas isto daqui é uma coisa que, para mim, é o futuro. Por tudo que ela abrange, pela abordagem que ela tem, pelos valores que ela promove, ah, e pelo diferencial que mesmo a passinhos de formiga ela já vem fazendo em vários cantos do mundo, né?
Então, para quem não sabe, aqui na região trinacional está se formando um coletivo permacultural trinacional. Também, eu acho que as coisas vão crescendo juntas, né? Porque são vários braços de uma coisa só. E está indo muito bem. Tipo, a gente piscou, já estamos mais de 100 pessoas, de vários corpos de profissão, todo mundo trazendo a sua luz conforme as suas possibilidades dentro deste mundo, né? É, então, assim, depois dessa breve introdução, eu preciso explicar de onde que vem essa ideia do Centro Escola Permacultural Fazenda Fazendo. É porque eu, como eu falei, sou mãe, e aí eu tive a honra de conhecer uma iniciativa Waldorf, que é uma escola, assim, que segue os ensinamentos da antroposofia do austríaco Rudolf Steiner, que é uma pessoa extremamente iluminada, que era muito antes do seu tempo, 100 anos atrás, e hoje segue muito antes da gente ainda. Espero que a gente consiga chegar nele, né? E me perdoe. E aí, minha filhinha, quando teve 3 aninhos, teve a oportunidade de frequentar. E para quem não sabe, essas escolas elas são associativas, então é um coletivo de pais que fica lá pulsando para manter essa escola em funcionamento, para fazer com que ela aconteça dentro de uma sociedade que é regida por princípios que são desafiadores, digamos, né? E aprendi muito, me empolguei muito, porque eu não conhecia quem que era o Steiner, e quando comecei a mergulhar nesse universo, eu gostei muito. E porque, assim, resumidamente, por que que eu gosto tanto? Porque as 3 frentes principais que o Steiner mexeu é a agricultura, educação, né? E vamos dizer, meio ambiente, saúde, né? Essa questão muito forte. Então, são 3 vertentes que eu também trabalho muito no meu dia a dia como ser humano e na minha atuação. Então, não podia não me identificar com essa abordagem dele. E realmente, quando você tem filhos, parece que bate na bunda, digamos. A gente começa a se sentir muito envolvido, porque, como pais, quiser, o que é o melhor, você acaba começando a falar, mas peraí, como que é essa história? Então, não é para desmerecer o que está existindo por aí, é só para dizer, olha, se eu não estou contente com o que eu tenho ao meu dispor, não adianta reclamar, é só arregaçar as mangas e sair fazendo, né? Então, esse histórico desse projeto e como que nasceu. Minha filhinha frequentava um jardim de infância que era inspirado na pedagogia Waldorf, então assim, festas coletivas com a comunidade dos pais, com musiquinha ao vivo que a gente faz, com umas comidinhas que a gente fabrica também. Sempre, no mínimo, vegetariana, sempre orgânico, sempre que possível, e tudo mais. As famílias contribuindo para fazer a higienização da escola, para a manutenção do espaço, para gerenciar toda a parte financeira, enfim, é uma coisa muito linda e que não tem muito a ver com o que está sendo oferecido lá fora, né? O que eu estava comentando para a Thaís antes da gente começar, é, a gente subestime o impacto, o poder e as consequências da terceirização da educação que a gente vem fazendo, né? Hoje em dia, se Sim. a gente se mata de trabalho, as pessoas, para ter bastante dinheiro, para ter uma casa grande na qual eles nunca estão, e para colocar os filhos numa escola muito cara, que eles não estão sabendo o que está rolando lá dentro, mas eles apostam que pagando bem deve ser o melhor. E eles terceirizam, eles entreguem o que eles têm de mais precioso, que são seus filhos, na mão de estranhos, para os estranhos passar os valores deles e tudo mais durante toda a vida, toda a infância dos seus filhos, que eles peguem no fim do dia e seguimos esse baile, né? E aí chega uma hora que o filho começa, ele pode ter uns desfuncionamentos, e daí ele fala, mas por quê? Mas eu sempre dei o melhor, mas sempre fiz o meu. Não entendendo que ali pode ter um bicho-papão muito sério, e para mim a solução disso daí é tentar, eu sempre falo, é muito fácil fazer filho. É uma outra história criar filhos. E outros 500 ainda, você criar conscientemente seus filhos. Então, assim, uma das coisas, né, que despertou muito forte em mim, e inclusive a gente tentou agitar um coletivo aqui em Foz também sobre o tema da parentalidade consciente.
porque a parentalidade consciente, para mim, ela exige que você acabe se envolvendo muito nessa questão da educação dos seus filhos. Gabriela Luz querendo aparecer aqui. Maravilhosa. Ah, então, e aí, o que que acontece? A gente começou, né, e eu comecei a mergulhar nesse universo, falei, não, tá, beleza, então vamos criar, elas estão indo para o circo neste momento, vamos criar, essa é a Lilu Esperança, mas é a Thaís, eu sei. E aí a gente começou aos poucos e eu comecei a olhar, tá, então beleza. Tá, o jardim tá lindo até os 6 anos, mas e depois? E aí depois eu tava me deparando com uma realidade que não me agradava. Quer dizer, tá, eu vou caprichar, fazer o melhor até os 6 e depois a minha filha vai integrar o normal e vai acontecer o que eu tô vendo que tá acontecendo e que não me agrada, isso é individual, né? Mas assim, eu sempre falo, tá todo mundo se queixando do estado do mundo, mas se a gente quiser resultados diferentes, tem que mudar a metodologia. Então, essa questão da educação, vamos dizer, é a fonte da história. Como que a gente prepara um ser humano para tocar a vida? Na educação, e na educação está acontecendo predominantemente, né, na escola e um pouco também, se os pais tiverem um pouco de energia sobrando, nas casas. Então, ali que a gente tem que mudar se a gente quiser que o mundo tome um rumo diferenciado, né? E eu acho que a permacultura, ela representa essa promessa de um mundo de amanhã possível, harmonioso, de regeneração. Que Então, bom. papo vai, papo vem. Né? Aí eu estou falando com umas pessoas esclarecidas desta minha vontade de criar, então, uma escola fundamental, né, que pega a criança logo que ela sai por exemplo, de um, de um jardim de infância assim iluminado, como elas tiveram a experiência de frequentar, ou de qualquer outra, ou mesmo uma criança que não teve nenhuma escolarização e começa a exposição a essa parte mais de intelectualização, de alfabetização, né, de processo de memorização, que vai, uma vez que o corpo físico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, viu, Linda? Tá. Por que que é importante esse primeiro centênio no jardim e que nós vamos zelar para preservar e qual que vai ser o enfoque durante o segundo centênio. Só para fechar só esse parêntese, nós estamos nessa linda jornada, você e eu e o Fernando Favaretto, que vocês vão conhecer logo mais, há mais de um ano já. E é muito importante que vocês entendam o que que isso significa. Um ano de matutando, Caminhar. planejando, sonhando, mentalizando, visualizando um projeto como essa numa região que tem, né, uma população de 1 milhão, bom cerca, de 1 milhão de pessoas e, tipo, Thaís, você mora em Maringá, né, 8, 9 horas daqui e mesmo assim você é parte integrante de um projeto que está sendo criado a muitas mãos, porque, como diz o Fernando, né, o maior, vamos dizer, a ferramenta humana de ponto hoje é o associativa. É lindo e ao mesmo tempo extremamente desafiador, porque cada um de nós é um universo com uma perspectiva afunilada daquele ponto fixo que representamos. E aí, mesmo que eu te falasse do meu projeto até amanhã, você não vai deixar de enxergar pelo filtro Thais Roth, né? E eu Hum. enxergo pelo filtro da Anne-Sophie. Então, é muito delicado, requer muita maturidade de consciência, de emoção, né? Todas as linguagens de amor atiçado para que a gente consiga fazer esse esforço de enxergar esse coletivo, né? Para que a coisa nasça de maneira harmônica. Então, vamos lá, vamos falar desse primeiro setênio e tudo que tu quiser agregar a esta nossa fala neste momento. Sim, eu vou só dar uma pincelada no associativo, e aí, Isso. por que que o associativo é interessante de parir esse espaço onde a criança se desenvolve, né? E é muito legal você falar que é a tecnologia de ponta e que o Fer é ele que traz isso e é verdade, porque dessa maneira a gente consegue expor o que realmente o nosso coração pulsa, e aí o outro expõe, né, esse pulsar, então no gesto, né, a gente tira daqui de dentro e coloca, né, no meio, é um gesto, né, você fazer isso, tirar aqui do seu coração e colocar numa mesa, numa roda, né, junto com outras pessoas,
E a partir dessa união, né, de vários corações e várias vontades, essas escolas associativas elas nascem. E não é uma escola associativa qualquer, porque a pedagogia Waldorf, ela já tem, né, ela vem desde 1919, é o maior movimento educacional independente do mundo, né? Todas as escolas Waldorf, elas precisam ser associativas, justamente para manter essa frequência, né, do que a gente está fazendo agora, o que está pulsando agora de vivo dentro de nós, para a gente resolver os nossos problemas juntos. Então, acho que isso é um ponto muito positivo e realmente não tinha como as suas crianças, suas duas meninas vão levar você para um lugar diferente, porque eu sei que são as crianças que levam os pais para esses lugares. Isso, para mim, é uma coisa clara como a luz do dia, né? E aí, assim, a partir do momento que eu mesmo conheci a permacultura dentro de uma escola Waldorf, que eu trabalhei, Escola Waldorf Rural Turmalina, e a partir do momento que eu já tinha antroposofia e essa questão associativa do que eu já estava vivenciando, eu olhei para a permacultura e ela primeiro bateu em mim, no pessoal. Por quê? Porque eu podia construir a minha casa com material natural, que eu achava que era uma coisa que nem existia, que era impossível, e eu poderia aprender a plantar alimentos sem veneno, ter essa autonomia. Então, a permacultura, ela responde a essa necessidade porque ela te dá uma maneira de organizar os assentamentos humanos. Então, o que que é um assentamento humano? Uma casa, uma escola, né? Pode ser um escritório no 10º andar do prédio, não tem problema. Pode ser a permacultura nômade, que ela faz com uma pessoa que mora em vários lugares, mas a permacultura se aplica à vida dela, porque é o Certo. óculos, né, que a gente veste das pétalas da permacultura, das instâncias do nosso viver, né? Uhum. E eu vou olhando para cada instância e vou pensando, o ponto A é o que eu tenho e o ponto B é o que eu quero. Isso. E a gente consegue utilizar a permacultura como ferramenta para a gente fazer essa caminhada. Lindo. Então, quando a Anne me mandou mensagem, né, falando assim, olha, né, eu consegui seu contato, eu soube que você tem experiência com isso, que você trabalhou em várias escolas, que tem essa perspectiva de trabalhar com as crianças num ambiente rural, e que você é uma pessoa que não vai parar de fazer isso, e realmente, né, não vou, né, como educadora e como permacultora, a partir do momento que que eu fiz o curso, né, de permacultura em 2018, e de lá para cá eu uso a permacultura para a minha vida, né? É. Vamos dizer, um estilo de vida que organiza, né? Então, quando esse coletivo que tá aí para mim assim, para as pessoas entenderem, a gente tem essa linha, né? Um coletivo de pessoas, começando pela Anne, né? Com esse desejo de ter esse espaço para que as crianças tivessem essa experiência incrível de se formar desde saiu do jardim de infância, né? É. Com esse conforto todo que a Waldorf traz, e a gente continuar isso até o 5º ano. Isso. E então, quando a gente começou a pensar em como que a gente ia fazer isso, né? Fizemos encontros com as famílias, né, em Foz do Iguaçu. Então, eu saí daqui de Maringá, fui para Foz, para a gente mostrar alguns livros, né? Falar para as pessoas folhearem os livros e a gente dizer sobre esse primeiro setênio, né? Que é o desenvolvimento do corpo humano. Então, a criança chegou do mundo espiritual, né? Habitou um corpo pela primeira vez. E esses primeiros 7 anos, ela está se apropriando desse corpo físico. Então, o jardim de infância, ele preza muito por esse desenvolvimento corporal em todas as instâncias, porque a criança fora, ela não tem separação do que é o corpo dela e do que é fora, ela ainda está aprendendo. A mãe mesmo, ela vê até os 7 anos como parte dela. Sim. Né? Ela não tem essa separação cognitiva, né? Ela vê que são 2 corpos, mas, né, igual a Gabi chegou aí, né, tirando sua blusa, é isso, né? E a criança, ela tem essa referência do corpo dela e também em relação ao corpo do adulto, né? É. Então, quando a gente pensa nesse espaço educativo, para dar continuidade nesse conforto, né? Só que, ao mesmo tempo, a criança aos 7 anos, ela começa a ter umas outras necessidades, porque ela quer aprender,
a ler e a escrever sozinha, né? Por mais que ela já tenha contato e curiosidade, mas ela quer, né? Ela quer, pelo menos nas escolas Waldorf, eles querem muito sentar nas carteiras maiores, né? Eles olham o jardim de infância, porque no jardim de infância é menor a mesa, né? É menorzinha, e eles servem o lanche, né? Fazem aquarela, brincam de giz de cera, só que a mesa, ela é um dos elementos que estão todos disponíveis ali, né? Uhum. Quando chega no primeiro ano, aí já é a mesa em dupla, porque daí senta uma criança junto com a outra, né? E tem explicações, né? Por que que a gente coloca em duplo, e isso é muito interessante. E ela começa a se apropriar do corpo dela, uma coisa mais estruturada. Eu vou sentar, vou pegar o meu caderno, né? Os meus livros, e a maneira como ela cognitivamente vai se desenvolver. Então, quando a gente apresenta para a criança, muito antes, que é antes dos 7, essa coisa da cognição, né? Do símbolo, vai desenhar o ar assim, né? Uma cognição muito apressada, a gente tira a energia que ela está ainda se apropriando do corpo físico. Como? Pular, né? Equilíbrio, pular corda, amarrar o sapato, trocar de roupa sozinha, né? Sentar na mesa e colaborar com o lanche, ajudar a professora a servir os colegas, né? Ajudar a professora a lavar os utensílios e guardar, né? Então, toda essa perspectiva, esse ambiente educativo, que para mim ele é completo, É. porque todos os dias as crianças, elas comem juntas, elas cuidam da cozinha juntas. Então, esse ambiente formativo completo, né? Que a gente projeta nesse nome, né? Que Centro Permacultural Fazenda Fazendo. Fazendo. Não é? Exatamente, porque é na prática que a gente cria o hábito, é na repetição que a gente cria, né, esse cuidado de não deixar as pessoas nenhuma sempre no lugar de servir, né? Isso. Que a gente tem muito isso na nossa sociedade. Então, quando a gente está nesse lugar que é fazenda, fazendo, as crianças e os adultos já entendem como que essa dinâmica vai funcionar, onde estão as ferramentas, né? Qual é a tarefa daqui para frente, né? Vamos montar um canteiro. Nunca fizemos um canteiro nesse espaço. Qual que é o primeiro passo? Então, esse primeiro passo de tudo que a gente valoriza, o quê? Cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilhar a abundância, que são princípios da permacultura. Claro. E que a permacultura, ela não é uma coisa que alguém criou e a gente tem que se apropriar dessas ideias e viver uma vida melhor acreditando nisso. Não, é uma coisa que existe dentro do ser humano, e foi constatado por cientistas lá na década de 70, né, o Bill Mollison, que já fez a passagem, mas o David Holmgren, ele está vivo até hoje, trabalhando com permacultura urbana, escrevendo livros sobre isso, né? E eles deram esse nome porque é a permanência do ser humano aqui e uma cultura que faz com que essa permanência seja saudável, Isso. tanto na prática profissional, né? Como em regenerar tudo que a gente tem, porque a gente não tem um bom cenário, né? A gente tem um cenário regenerativo e que tem muito trabalho para ser feito. Então, para que todas as pessoas, crianças, né, de 0 a 100 anos, né, tenham essa oportunidade de, desde sempre, com atividades que fazem esse movimento formativo. Então, aqui eu me permito uma interrupção. Por que que a Claro, Thaís não, falou, agora é você, agora é você. por que que a Thaís falou crianças de 0 a 100 anos? Porque a gente fala de fundamental, pode ser que crie um nó na cabeça das pessoas. É, Realmente a gente está falando uma proposta de um centro-escola fazendo, porque isso retrata e identifica escancaradamente que usamos a pedagogia do fazer, tá? Por quê? Porque, ao nosso ver, é, é, a população, vamos dizer, as crianças, ao crescer, elas se tornam adultos, e assim, o que que eu vejo em termos de disfunções que podem causar o resultado no mundo tal qual conhecemos, e essa desconexão da natureza. Já fiz intervenções em ambientes assim, em instituições educacionais e tudo mais, onde eu vejo uma criança de 3, 4, 5 anos
tá se empanturrando de produtos coloridinhos que a mamãe comprou no mercado para ela comer, que nem é um alimento, é um produto, uma substância alimentícia, tá? Ela vê isso com maior alegria, abre e bota para dentro, e na hora de plantar um pezinho de tomate na terra, ela fica com muito nojo da terra na mão. Isso é muito violento para mim, porque isso retrata o quê? Meu Deus, nós temos nojos das coisas erradas. Nós estamos muito desconectados da Sim. Terra, tá? Então, isso daqui é uma das coisas que tem muito forte no meu coração, a necessidade da regeneração, da nossa reconexão com a natureza. E eu sempre brinco, eu falo com a nossa natureza, porque somos natureza, a maior parte eu como terapeuta holística vejo que as pessoas não têm amor próprio, elas têm um desamor próprio Uhum. muito grande e não tem nada mais tóxico. Mulheres, nós somos os pilares da sociedade e nós somos as mais judiadas, tá correndo no sangue da gente, milenares, né? Caçados, judiados, humilhados, reprimidos, calados. Eu não estou aqui com bandeira de feminismo de modo algum, Uhum. mas eu só estou querendo dizer, as mulheres, a sociedade vende para elas que elas têm de ser isso e aquilo, né? E nós não somos isso daqui, nunca seremos. Nós temos uma imperfeição perfeita e a gente não sabe, o caminho de volta para casa, que faz com que a gente possa se amar, se respeitar, se valorizar. E enquanto esse nosso copo de amor próprio não está cheio, não tem como derramar sobre os demais. E isso é muito problemático, porque criamos os lares, criamos os filhos, então representamos as estruturas, né, the backbone desta sociedade. Então é muito importante que façamos esse trabalho. Então, por que das crianças de 0 a 100 anos? Porque essa escola fundamental, ela está embutida dentro de um centro permacultural, que ele tem essa característica de abrir as portas para todo mundo. Então, as crianças de 0 a 100 anos e pessoas brancas, negras, não interessa das tuas particularidades de opções de o que for que seja. É para nós, família humana, família planetária, tá? E esse centro, ele vai ter, o que que ele vai ter, o que que ele vai oferecer, qual é a coisa que o distingue dos demais. Ele vai oferecer toda uma bagagem inclusiva, artística, esportiva, educacional, cultural. Então, nós vamos oferecer atividade, né, todos os esportes que você pode imaginar, atividade artística, da arte plástica, visual cênica, até o circo, arte circense, né, contação de história, música, coral, orquestra, instrumental, sabe, instrumentos, tudo que você quiser e obviamente cultural, por quê? Porque a gente tem uma bagagem cultural muito rica. Aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, os números variam, é muito engraçado, né? Que tudo, o ser humano ele adora colocar número, mas quando tu para e pensa, nunca chegamos a um consenso. Mas vamos dizer, por cima, a gente está com 75 a 85 etnias coexistindo pacificamente num ambiente restrito, vamos dizer. E isso daqui é um diferencial tremendo, né? Sem Sim. contar que estamos aqui na terra dos Tupi-Guarani. E eles, para eles, até hoje, fronteira não quer dizer nada. E nós estamos numa zona Ah. de fronteira, já 10 minutos. Meu Deus, a gente é muito empolgado, Thaís. Só faltam 10 minutos para a gente se encerrar. Então, terminando de expor a nossa ideia. Nós Sim. temos essa ideia de fazer isso, e o grande diferencial desse centro escola permacultural é que vai ser uma primeira, inédita, no estado do Paraná, que vai oferecer uma proposta mista, ou seja, uma das coisas que sempre me incomodou nessas escolas diferenciadas é que elas se tornam muito elitizantes e elitizadas, porque elas custam muito caro, porque essa questão do entorno educativo e da sustentabilidade financeira da iniciativa não são bem compreendidas por parte dos envolvidos, não, e aí ficar contando só com a mensalidade dos pais. Então, logo, né? Hoje em Campinas, tu quer colocar teu filho numa escola Waldorf é R$ 2.500. Uhum. Quem pode? O salário mínimo nem é o quê? R$ 1.200. Uhum. Então esquece. E eu não sou fã dessa elitização, não gosto dessa sectarização das crianças por renda, conforme as rendas, né? Os faixas sociais, assim. E nós conseguimos coletivamente fazer uma conexão com o poder público local. Foi muito bem acolhida por parte deles.
E então, essa escola fundamental, esse centro, acaba nascendo de uma vontade mista do particular, do comunitário, né? Junto com o poder público que acolhe isso como uma ideia muito boa. A gente ainda precisa definir exatamente como que vai funcionar e tudo mais, mas assim, na nossa escola nós teremos crianças oriundas dessas famílias que podem contribuir financeiramente, que gostam, que são engajados, tarará. E também nós vamos abrir as portas para crianças que vêm das comunidades das redondezas, que não teriam condição de arcar com isso. Nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas que simpatizam demais com a nossa ideia, que acabam se apresentando e se oferecendo como madrinhas e padrinhos para essas crianças. Então é uma coisa assim que sim ou sim faz vibrar o coração da gente, né? Quando você estava falando do serviço, isso é mais uma parêntese que eu queria colocar. O Tiago, meu esposo, ele veio ontem e ele falou: Ah, eu perguntei para uma pessoa psicóloga muito esclarecida, assim, mas por que que as crianças caíam no mundo das drogas? A gente vai voltar a falar disso quando o Fernando estiver com a gente, mas a resposta que ela deu eu achei extremamente pertinente. Ela falou: o grande mal da nossa sociedade para as nossas crianças no segundo e terceiro setenio é uma sensação muito grande de eu não sirvo para nada. Ah, como Uhum. foi violento para mim. Porque ela falou, que a criança sai da casa dela de manhã com a cama desarrumada. Não, quando ela voltar, a cama está arrumada. Ela se sente assim uma inutilidade de contribuir. E resulta assim, né? E a sociedade está assim, não faz nada, não, 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 não. Aham, aham. Mas eu sempre, isso daqui eu vi muito forte no Brasil. As mães se queixam de criar marmanjo, que estão encostadas assim por cima delas, mas elas fazem tudo por eles. E eu, assim, tenho filhos pequenos, e desde pequenininha, a Lilu cozinha comigo, arruma comigo, a Gabriela, ela é mais prestativa, porque ela me antecipa com 3 aninhos, né? E aí eu escutei da boca dessa mesma pessoa, ah, deixa ela ser criança. Deixa que eu faço para elas. Falei, você tá por fora. Ela Não. quer, ela ama. E eu sei porque eu me lembro muito bem. Eu sempre fui muito de fazer, adoro. Não tem maior propósito na vida do que serviço ao próximo. Não tem. Sabe? Tanto é que quando, né, eu terminei meu doutorado e eu me envolvi muito com essa questão comunitária, de alimentos, de capacitar as pessoas, minha mãe disse, que pena, né? Ter um doutorado e acabar por fazer bolinhos para os vizinhos. Falei, Sim, mas você está muito equivocado. Eu estou preenchendo o corpo dos demais de luz. Eu estou sim, servindo a família planetária para que passamos a mudar de patamar vibracional. Porque quem experimenta a mudança alimentar sabe na hora. Teu corpo vai mudar para o melhor, com certeza, mas o que mais me marcou foi a mudança no patamar vibracional de pensamento que ocorre dentro de você. Quando você sutiliza a sua alimentação, quando você remove todo o cortisol, sim, toda a adrenalina, toda a violência, toda a compactuação hipócrita e não assumida dessa violência, dessa matança, dessa sociedade baseada na dor, no sofrimento, no medo, né? Quando você abandona isso, pelo menos na esfera da tua alimentação, acontece uma magia dentro da sua cabeça que é incrível. E isso eu quero também levar para esse centro escola. Porque eu aposto nisso, estudo isso humildemente, não impondo nada a ninguém, porém dando a oportunidade da pessoa ser exposta a isso daqui. Então, é uma coisa que realmente 40 minutos para nós é limitante, a gente está muito empolgada. Eu quero, Thaís, que você pegue a bola de volta para que a gente explique então o sim. intuito, o que que nós vamos estar fazendo Tá todos os fazendo sábados daqui de para manhã com frente. vocês durante mais de 6 meses, qual que é o nosso propósito? Então, e aí, assim, diante de todo esse universo empolgante, maravilhoso, né? E que eu e Anne, igual você falou, nós somos a natureza desde sempre, né? Caminhamos até aqui, desde muito jovem, e a biologia nos une também, né? Duas biólogas aqui, Verdade. professoras, né? Diogo e Fernando Atuantes, também, né? né? Então, depois dessa coisa maravilhosa que vivemos aqui, né? Falando toda empolgada dessa caminhada de um ano já. E aí chegou o momento da gente reunir, aglutinar todas as pessoas que querem trabalhar, que querem estar à frente nesse tipo de projeto. Então, principalmente os educadores, mas não só os educadores, né? Para compor toda essa comunidade que se preocupa com esse tipo de formação.
que deseja ter um espaço onde essas atividades aconteçam dessa maneira, né? Com os adultos envolvidos, com as crianças junto, né? Delas aprendendo junto. Achei muito legal você falar que a Gabi adora, né? Fazer as Super. coisas. Ela já está te adiantando até o que tem para fazer. Realmente, essa necessidade da formação da juventude, né? Perto de adultos que fazem coisas com sentido. Isso. Vai reunir em um grupo de pessoas todas essas habilidades de que você já trabalhou na vida toda, esse seu desejo de trabalhar com cuidado com o meio ambiente e com o ambiente educacional. E inspirada, né, na pedagogia Waldorf, onde, quando nasceu a escola, a primeira escola Waldorf, ela nasceu dentro de uma fábrica de cigarros, né, que foi onde, na época, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que era onde estava alto, onde tinha o dinheiro, né, as pessoas entre uma guerra e outra, e o gentil Emil Moltke, né, teve essa iniciativa de apoiar o Rudolf Steiner para a escola acontecer lá dentro, e para formar os professores que estariam nessa escola, o Rudolf Steiner fez um encontro, né, de 14 dias seguidos com os educadores na parte da manhã, né, falava sobre a formação do ser humano na perspectiva da antroposofia, que a gente vai ter também durante essa programação, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na parte da tarde, ele falava sobre o currículo, e de noite ele chamava de colóquio, né? Porque era uma maneira onde as pessoas poderiam colocar suas perguntas e ele ia respondendo, onde teria essa troca. Então, a gente se inspirou para organizar, né, esse sendo o primeiro encontro de mais 13 até o final do ano, onde as pessoas podem acompanhar pela internet, acompanhar a gente ao vivo, se você assim desejar, que a gente vai anunciar pela internet, ou então assistir nessa perspectiva formativa de o que estamos fazendo e que várias escolas com essa perspectiva possam estar aí no Brasil, né, reunindo pessoas com essa ideia potência, e a gente sabe que a gente não está sozinha com esse pensamento, né? Com esse desejo de ter esse centro permacultural, né? Fazenda fazendo, que, Fazendo, fazendo. que nossos corações a gente sabe que não é uma coisa tão grande, potente, que a gente sabe que muita gente por aí às vezes está se sentindo sozinho, e a gente vê aqui na internet, deixar registrado, querer que todo mundo caminha juntos nesses 14 dias de formação. Isso, perfeito. Perfeito, é isso mesmo, tá? E a ideia é que nós vamos, assim, se conectar através dos credenciais da Fazendo Foz, para quem quiser acompanhar pelo Instagram, Fazendo Foz, tá? Tem um amigo meu que falou, que nome trava-língua. Olha, eu respeito os insights que eu tenho, né? Quando esse nome me veio, é porque eu estava muito nessa pedagogia sistêmica, pedagogia do fazer e esse toque rural. E por que que esse nome eu acho que veio a calhar? É porque fazenda, todas as pessoas que tiveram infância na fazenda têm uma nostalgia. Pense nesses lugares assim como recordações muito boas, que eles nadavam, que eles passavam o dia inteiro na natureza, e eles amaram. Então, eu gostei muito do apego emocional, do significado que tem por trás da fazenda. E fazendo é porque a gente vai estar fazendo saneamento ecológico da própria escola junto com a criançada, a gente vai fazer teto, sabe, horta, no teto do ginásio, a gente vai estar fazendo tudo isso juntos. A gente vai estar plantando, colhendo, preparando e comendo alimentos juntos. Então, é verdadeiramente uma exposição, sabe? Porque se tem uma coisa que eu me marcou, que meu marido, que muita coisa, sabe? Quem que gosta de ficar com a bunda quadrada 8 horas por dia, numa cadeira, na Não. passividade de receber um alimento? Porque, assim, uma das coisas, né? Talvez é a minha, como a gente fala, excuse my French, né? Mas, assim, a educação convencional, né, desde que Rothschild financiou lá 100 anos atrás e não mudou nada, é o que? É preparação de uma mão de obra obediente e barata. E eu acho que se a gente continuar assim, não tem futuro para a família Não. planetária. Então, não é que eu estou complotista ou que eu vejo conspirações por todo lado, nem nada. Eu só digo assim, cara, a gente tem que ir evoluindo e acompanhando, né, observando. E se
uma metodologia não serve, então que possamos, né, que nem Bruce Lee falou, seja água, tem um obstáculo, contorno, mas siga em frente. Então, assim, essa proposta, ela não é nova em termos de proposta, só que ela é o nosso nível de consciência em relação à intenção que está posto por trás da nossa iniciativa é muito forte. E como eu falei para Fernanda e para Thaís em off, para quem acompanha esse movimento aqui de perto, assim, ó, nós não estamos procurando por simples pedagogos, simples educadores. A gente está, como diz a Thais, a gente está pulsando aqui uma coisa que tem uma dimensão natural muito forte, que tem uma dimensão de respeitar os momentos, sabe, os momentos do percurso do desenvolvimento do ser humano, que a gente entende como espiritual, né? A gente tem essa vontade muito forte. E se tem essas pessoas diferentes em todos os corpos de profissões, inclusive nos universos assim voltados para essa questão da educação, tem essas pessoas que não estão sendo alimentadas pelo modelo convencional da sociedade, que não estão se identificando com o que a faculdade de pedagogia está pedindo para eles processar. Eu quero que ele saiba que tem iniciativas educacionais que estão indo com o vento nas costas, indo super bem, que estão dizendo, nós estamos aqui precisando de você. Então, assim, esse é um chamado que a gente está fazendo, tá? Fazendo fossa@gmail.com. Você tem o Instagram da gente, você pode fazer o DM também no privado. Enfim, e a gente vai se falando todo sábado agora, às 8 horas estaremos aqui tomando um café com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência, se Deus quiser, conseguindo aí jogar no YouTube, no Face, no Instagram ao mesmo tempo, para que vocês possam fazer esse coloque em tempo real, né? Não, mas peraí, eu tenho uma pergunta, né? E a ideia é de construir essa egrégora, e usa essa palavra intencionalmente, porque como eu falei, é uma escola, é pé na terra, é pé no chão, mas os olhos na estrela, e é um processo altamente espiritual, tá? A gente vai respeitar todo o currículo, tá? Não tenham medo, nem nada disso. A gente não é uma turma de bicho grilo que tá lá sonhando no alto, sem noção do que tá fazendo. Responsáveis, somos Muito super pelo contrário, responsáveis. é um zelo extremo para fazer o melhor, que nem que a gente atravesse as noites trabalhando, é isso que a gente vem fazendo, inclusive, para Sim, que o melhor saia dessa proposta, porque eu amo a natureza, ela precisa da gente, inclusive no quintal da escola nós temos um riacho, que a gente está também fazendo uma proposta integrada junto com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, do Departamento de Saúde Planetária, para cuidar das pessoas que moram por cima desse riachinho e cuidar desse riachinho para regenerar tanto a terra como as relações envolvendo as crianças, mostrando o tempo todo, vida real, o que que é, porque as crianças, elas querem estar a par do que está rolando, elas não querem ser aquele mini-chefe lá e tudo vem numa bandeja prateada, eles vão te amar por isso, sim, mas tu não está ajudando ela fazendo isso, então nós estamos não. aqui para envolvê-las, porque o brilho que eu vejo nos olhos das crianças quando elas estão se sentindo parte de uma É, coisa linda, imagina o que será de uma criança que aos 6 anos de idade está erguendo sua própria casa? Literalmente, que é o caso das minhas, né? O que vai ser um ser humano desse para lidar com o legado que a gente está deixando para eles no planeta? Eu arrepio de cabo a rabo, porque eu sei sim, que ela vai se sentir capaz. E ela vai ser sim. dotada de muita ética, porque ela foi respeitada, ela vai ter uma responsabilidade para com o planeta, para com os demais, para com o corpo dela. Ela vai ser uma dádiva, um tesouro. E eu não sou, né, porque eu já escutei, você só está fazendo isso para os seus filhos. Eles podem ser a alavanca inicial, meus filhos. Claro, que pais não desejam o melhor para os seus filhos? Eu não me culpo Claro. por isso, eu acho sensacional. Que bom que eu possa estar zelando com tudo que eu sou para os meus filhos. Mas eu digo para vocês, os nossos filhos não são nossos filhos, eles são os filhos da família planetária e eu desejo isso para o máximo de crianças possível. E que essas crianças possam esteja tocando e alcançando mais gente. E que essa iniciativa se repita e se replique em todos os pontos da grade planetária, onde tem seres de luz na atuação, para que a nova Gaia possa nascer, né? A gente está num momento de fim de gestação, parto, né? Tá Uhum, custoso, mas tá lindo, é que nem maternidade, tá valendo a pena, a gente faria tudo de novo, não é? sim.
Então, Sim, então, com muito certeza. obrigada pela presença, Thaís. Eu te amo, te agradeço, te reconheço e te honro. E que possamos, então, fazer essa linda jornada com vocês. Entre em contato com a gente, faça parte desse lindo movimento. E a gente vai se falando sábado que vem e nós novamente, tá? Grande abraço do coração para vocês. Então, para você que se identifica com esse tipo de proposta educacional, que espera ter uma perspectiva formativa para crianças de 0 a 100 anos, como a gente comentou, e que esse espaço seja acolhedor para a nossa perspectiva formativa profissional em relação a cuidar das pessoas, a cuidar do meio ambiente, a cuidar da terra, seguindo princípios nesse ambiente formativo onde as pessoas estão diretamente relacionadas com esse tipo de atividade, atividades relacionadas com a terra. Então a gente convida, né, você a participar desses 14 encontros. Então acompanha o perfil do Fazendo Fazenda, Fazendo Fazenda Foz, né, para você ali no Instagram, para você ter contato com as próximas datas e os próximos temas, onde você pode estar ao vivo com a gente ou então acompanhar as gravações que a gente vai deixar disponível na internet, inspiradas, né, no senhor Rudolf Steiner, onde teve esses 14 encontros com temas que a gente acha muito relevante das pessoas que vão estar à frente desse centro de formação, à frente, né, de edificar essa escola onde as coisas acontecem da maneira como a gente se acolhe, na maneira como a gente acredita que a gente precisa contribuir para a regeneração das coisas que estão aí, que a gente não concorda mais. Então, a gente fortalecer a maneira como é feita as coisas. E a gente segue junto. Espero vocês aí nos próximos encontros.